O que seria dar ouvido à doutrina de demônios? Você já percebeu que nem toda frase bonita que é falada a respeito de Deus vem de Deus mesmo? Eu queria que você imaginasse uma cena comigo. Você está numa lanchonete, junto com o seu amigo vai lá e prepara um copo, uma limonada bem gostosa para você, e você está prestes a beber ela. Aí chega uma outra pessoa e diz o seguinte para você: ó, toma cuidado, se eu fosse você, eu não beberia dessa limonada porque ela tem veneno. Aí você responderia dessa forma: eu vou beber, já que foi feita pelo meu amigo e tem só um pouquinho de veneno, não vai me fazer mal. Com certeza você não beberia, porque você saberia que iria fazer mal para você. É o mesmo ensinamento que Paulo traz para nós. Doutrinas de demônios. É um pequeno veneno que vem misturado numa limonada bem gostosa, que você ao tomar não vai perceber, mas que vai fazer um estrago enorme na sua vida. O que acontece nessa frase aqui do apóstolo Paulo? Doutrina de demônios. E aqui um capetinha para você fixar bem aí. Paulo, ele escreve para quem essa carta? Timóteo. Quem é Timóteo? Timóteo é um jovem líder da igreja, que ele cuidava da igreja, era um filho na fé do apóstolo Paulo. Então, o que aconteceu naquela época? Falsos ensinos estavam entrando na igreja. E Paulo escreve uma carta para Timóteo para alertar ele e alertar a igreja que Timóteo pastoreava sobre esses ensinamentos que estavam entrando na igreja. Olha só que interessante. Os ensinamentos, eles não vinham com mensagens, né? Mensagens bem claras assim: eu sou o diabo e essa mensagem aqui é satânica. Não vinha assim. Ela vinha com a aparência de santidade. Então tinha uma aurinha aqui e um bonequinho, né? Tem um anjinho aqui, ó. A mensagem era assim: duas asinhas, bem boazinha. Então, vinha uma mensagem sobre santidade, mas que, se você fosse olhar por dentro, era engano. Então, esse ponto é que a gente tem que tomar cuidado. A gente acha que quando Paulo fala que tem doutrinas de demônios em nosso meio, a gente acha que essa mensagem vai ser bem visível para nós, que vai ser fácil de a gente saber o que é e o que não é. Isso é um engano para nós, porque nós absorvemos muitos ensinos que são doutrinas de demônios e a gente nem sabe. Um ponto nessa fala do apóstolo Paulo é que eles ensinavam, esses falsos líderes ensinavam que eles não podiam comer certos tipos de alimentos, que eles não podiam tocar em algumas coisas. Você percebe que na lista desses ensinamentos falsos, que são doutrinas de demônios, tinha proibições. Proibições que Deus nunca proibiu. Você percebeu a sutileza? É uma mensagem com aparência de piedade. Lembra do copo de limonada? Parece boa, né? Mas dentro dela tem um veneno que vai prejudicar a sua saúde e pode te levar até a morte. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado no que escuta, porque dar ouvido é aceitar, é acreditar. Ele está dizendo: não deem ouvidos, não escutem essas doutrinas, rejeitem essas doutrinas. É a mesma coisa que uma criança que está no outro lado da rua e a mãe, do outro lado também, está dizendo: vem, filha. E tem um estranho do lado da mãe dizendo: não, não vem. Então ela está ouvindo as duas vozes. O que vai fazer com que aquela criança tome uma decisão correta? Ela está ouvindo, é a obediência. É a obediência que vai decidir se o que ela ouviu e absorveu no seu coração é a atitude correta que ela vai tomar. Se ela vai ouvir a voz da mãe ou se ela vai ouvir a voz de um estranho. Se ela ficar, ela ouviu a voz estranha. Se ela atravessar, ela ouviu a voz da mãe. Então, isso é parecido com o
que a gente vive no nosso dia a dia. Nós estamos sendo encharcados de mensagens, de direcionamentos, de ensinamentos, mas essas mensagens, esses direcionamentos e esses ensinamentos apontam para uma verdade absoluta que é Jesus? Você saberia discernir isso? Mensagem de demônio nem sempre vem com a carinha dele, vem com a carinha de anjo, vem com a limonada, e você tem que tomar muito cuidado. Ela pode vir de dois jeitos. Ela pode parecer uma mensagem normal ou ela pode aparecer na forma de uma regra humana, de piedade. Resumindo aqui praticamente tudo o que eu falei. Mas, Thiago, como então que eu consigo discernir a voz de Deus da voz do diabo, da voz dos demônios, dos ensinamentos dos demônios? Isso aqui só pode ser feito através de um caminho de processo em relacionamento com Jesus. Ponto importante, quando você lê o texto ali que fala da doutrina de demônios, você não pode só ler o texto isolado. Aqui está o texto, imagine que aqui está o texto. Antes desse texto tem vários textos. E depois desse texto tem vários outros textos. Você não pode ficar somente com esse texto aqui. Percebeu? Você tem que ler isso aqui, e às vezes você vai ter que voltar um outro livro da Bíblia para entender. E às vezes esse outro livro não vai ser suficiente, você vai ter que ir para outro. Aí você começa a abrir várias abas, né? A gente é acostumado com a tecnologia, aí você abre aqui outro texto, e você vai abrindo outro texto, para você ter o discernimento correto somente desse texto que você leu. Então a Bíblia não é aquela caixinha de promessa que você tira dali algo que vai revolucionar a tua vida. Não. Quando você lê um texto, você tem que fazer todo esse exercício aqui para poder ter um discernimento do que de fato o texto está falando. Ou seja, leia antes e leia depois. Paulo está dizendo para nós que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam mais ouvir o ensinamento correto de Jesus. Quem é que está guiando a sua fé? O que você ouve e gera alguma emoção, algum sentimento, algum alívio para você momentâneo, ou você está de fato ouvindo a palavra de Deus que está te confrontando todos os dias, que está te tirando do teu conforto, que está te tirando da tua zona de conforto e te levando para um confronto real com Ele de mudança de vida? Saiba de uma coisa, você só estará protegido de fato quando você mergulhar na palavra de Deus da maneira correta, abrindo aí as várias abas dos textos e seus contextos para poder aplicar os ensinamentos de Jesus de maneira correta. Então, lembre-se, doutrina de demônio pode vir num copo de limonada bem bonito, mas lá no fundo tem um pingo de veneno que pode destruir a sua vida. E se você quer aprender, um pouco mais sobre como aplicar a Bíblia na sua rotina e te proteger dessas doutrinas falsas, dessas doutrinas demoníacas que vêm como um veneno para destruir a tua vida, se inscreve no meu canal que eu te ajudo e eu vou estar te esperando disponível no próximo vídeo para te ensinar um pouco mais sobre o que é o Evangelho de verdade.